A graça e a paz, meus amados irmãos. Hoje vamos ter aqui outro estudo sobre várias passagens bíblicas, agora no livro de Lucas, sobre o arrebatamento, que é o mistério de Deus, parte 3. É isso aí, já falámos sobre, meus amados irmãos, o arrebatamento, o mistério do arrebatamento de Deus, várias passagens bíblicas no livro de Mateus e Marcos sobre o arrebatamento. Agora várias passagens bíblicas no livro de Lucas sobre o arrebatamento, que é o mistério de Deus, parte 3. Desde a revelar este mistério só aos pequeninos, como Jesus fala em Mateus 11: graças te dou, Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, só o pequeno rebanho da igreja de Filadélfia que o nosso amado Salvador está a revelar o arrebatamento, e que crê, só um pequeno grupo que crê no arrebatamento da igreja. Então vamos falar no livro de Lucas, amados, sobre o arrebatamento da igreja. Hoje é 7 meses espiritual, do dia 25 espiritual, do 6º dia espiritual. Ou seja, no calendário gregoriano é 4 de outubro de 2018, sexta-feira. Mas no calendário hebraico, que é o calendário de Deus, 7 meses espiritual, 25 do dia espiritual, do 6º dia da semana espiritual. Vamos abrir a Bíblia na palavra do Senhor. Lucas 6, 17 a 26. 6, 17 a 26. E vamos ler um tipo dos que vão ficar na terra e dos outros que vão para o céu. Exatamente, amados. Aqui tem dois tipos de igreja. Uma igreja que vai ser arrebatada e uma igreja que ficará na grande tribulação. Lucas 6, 17 a 26. Vamos ler, amados, com calma e perceber a palavra de Deus. Lucas 6, 17 a 26 diz assim a palavra de Deus: e descendo com eles parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judeia, Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Agora, amados, prestem atenção a partir do versículo 20 a 26. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse: bem-aventurado vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como digno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Este grupo aqui é o grupo da Laodiceia, meus amados irmãos. É o grupo da Laodiceia. Porquê? Porque o grupo da Filadélfia, aliás, peço desculpa, perdão, irmãos, é o grupo da igreja da Filadélfia. São bem-aventurados os pobres, porque vós é o reino de Deus. Ou seja, são pobres de espírito. Choram agora porque vão rir lá no céu. Então, meus amados, estas bem-aventuranças é para o grupo da igreja de Filadélfia. Peço perdão, o grupo da igreja de Filadélfia. Agora, o grupo da igreja de Laodiceia é este. Os ais, por essa grande tribulação, vai ser um ai para o grupo que ficar. Então, Jesus disse: ai, ai dos que habitam na terra. Então, está em Apocalipse. Então, Jesus também falou no livro de Lucas o seguinte: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estão agora fartos, porque vereis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvaram, porque assim procederão os seus pais com os falsos profetas. Estou a entender, meus amados? Aqui tem um grupo que vai para o céu, que são os bem-aventurados, os felizes, e um grupo de ais para aqueles que vão ficar na grande tribulação. Então a grande tribulação não é só para o povo judeu, é para os desobedientes, é para a igreja apostada. Então tem dois grupos, tem o grupo dos gentios pagãos e dos judeus. Então o Daniel era judeu, então esse povo é o povo de Israel. Mas como muitos não querem fazer a vontade de Deus,
muitos vão ficar na grande tribulação, igualmente o povo de Israel. Como o povo de Israel ficará na grande tribulação, também a igreja apostata ficará na grande tribulação, porque está rica, tem tudo o que quer, mas não tem a coisa mais linda, que é o coração, ter o coração de Jesus dentro, habitar. Então, meus amados irmãos, aqui está dos grupos, o grupo da igreja de Filadélfia, que será bem-aventurado, e o grupo dos ais para os que ficam na tribulação. Agora, meus amados, outro tipo. Agora vou falar sobre um tipo de arrebatamento em Lucas, no capítulo 9, versículo 28 a 30. Que diz assim na palavra de Deus. 9, 28 a 30. Diz assim na palavra de Deus. A transfiguração, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandecentes de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Meus amados irmãos, aqui é um tipo da igreja que será transformada num corpo incorruptível. Então aqui é um tipo do arrebatamento da igreja quando aconteceu na altura quando Jesus transfigurou-se. Então, Jesus transfigurou-se resplandecente como a luz. A igreja também vai acontecer isso. Então a cabeça já foi para o céu, agora falta o corpo de Cristo, que é a igreja, meus amados irmãos. Outra passagem bíblica que é um mistério de Deus está em Lucas 10, 23 e 24. Lucas 10, versículo 23 e 24. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vos vedes. Está a entender? Isto é o grupo da igreja de Filadélfia. O que é que Jesus está a dizer aqui, meus amados irmãos? O que Jesus está aqui a dizer aqui, meus amados irmãos, é que muitos têm olhos, mas não têm os olhos espirituais, ou seja, não têm o colírio nos olhos. Jesus quer que a igreja tenha colírio. Olhos de colírio e não olhos só de ver, olhos de ver o sobrenatural, ou seja, nascer de novo na água e no Espírito. Então, meus amados, aqui é o grupo da Filadélfia. Diz assim na palavra de Deus: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vos vedes. Pois eu afirmo, agora repara, meus amados irmãos, porque vai haver um grupo que vai ficar. Então é o grupo, versículo 24. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não virão, e ouvir o que ouvis e não virão. O que estes profetas e estes reis não quiserem ver o que vedes e não virão, e ouvir o que ouvis e não ouvirão? Porque não vai poder participar no banquete do casamento do Cordeiro, não vai participar na festa do casamento, da alegria, com sons, harpas e alegria no céu. Não vai poder ver nem ouvir, meus amados irmãos, porque eles vão passar por uma tribulação terrível como nunca houve, meus amados irmãos. Estou a entender, meus amados? Então aqui tem um grupo das virgens prudentes e das virgens nécias. As prudentes conseguiam ter os olhos de colírio, estão a entender? Os olhos espirituais, e os outros não vão poder ver nem ouvir, porque não forem arrebatados, meus amados. Vão ficar na grande tribulação, vão sofrer os ais. Estão a entender, meus amados irmãos? Isso é um mistério de Deus. Lucas 12, 32 diz assim na palavra de Deus. Lucas 12, estão a entender, meus amados irmãos? Lucas 12, 32 diz assim. 12, 32. 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vocês estão vendo, meus irmãos? Aqui está a prova que só vai subir um pequenino rebanho. Estão a entender, meus amados irmãos? Só vai subir um pequenino rebanho no arrebatamento. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Que reino é este? O reino celestial, meus amados irmãos. Então, só subirá um pequeno rebanho. É muito pouco comparado ao mundo, que é 7 bilhões de pessoas, meus amados irmãos. Já está a caminho de 8 bilhões. Então, meus amados irmãos, é muito pouco.
será poucos que entrarão na porta estreita. A porta estreita é a porta do céu, meus amados irmãos. Lucas 12, 35, 40, mais um pouco à frente, fala lá sobre a parábola do servo vigilante. Então aqui é um tipo de preparo. A igreja de Filadélfia está a ser vigilante, está se preparando para esse dia. Cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. A mesma coisa como está em Mateus 25, que as virgens por dentro tinham as candeias acesas. Então, isto também está em Lucas. Vocês que analisem a Bíblia, meus amados irmãos. Lucas 12, 35. Cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a um homem que espera pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento. Porque que quando vier a bater à porta, logo lhe abram. Então, porquê, meus amados irmãos, Jesus está a dizer aqui? Sede vós semelhantes a homens que esperem pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento. Porquê? Porque o Senhor preparou lá uma festa de casamento. Então ele vai voltar, ter preparado um lugar para nós e que vai levar outra vez nós para lá. Então, meus amados irmãos, dizem, continuando aqui, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abre. Porque muitos vão bater, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor diz, é verdade, vos digo que não vos conheço. Então isto aqui, esta parábola do servo vigilante é muito parecida com a parábola das 10 virgens, meus amados irmãos. Leiam a Bíblia, é Lucas 12, 35 e por aí adiante. 37. Bem-aventurado aqueles servos, aquele Senhor quando vier os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir e dar lugar à mesa. O que é a mesa? A mesa é a festa das bodas. E aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Meus amados, porquê que o nosso amado Salvador está a dizer aqui? Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira? Porque ele vai vir duas vendas. Bem-aventurados são eles se assim os deixar. Sabem, porém, isso se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Arrombar, que casa é esta? Não é a casa física, é a nossa casa espiritual. Ou seja, nós temos de estar firmes na rocha para escapar do que há de acontecer no mundo e de estar em pé diante do Filho do Homem, meus amados irmãos. Fiquei também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Estou a entender, meus amados irmãos. Aqui então só se virá no arrebatamento um pequeno rebanho. Lucas 13, 6 a 8. Outra passagem sobre um tipo do arrebatamento. 13, de 6 a 8. Diz assim na palavra de Deus. A parábola da figueira estrela. Então Jesus preferia a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, podes cortá-la, porque está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu assim, deixa ainda este ano, até que o escavo ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ou seja, meus amados, quando a igreja for arrebatada, quando a igreja de Jesus for arrebatada, Jesus vai voltar-se para Israel. Estão a entender? Jesus, a figueira ficou seca no ano 70. Mas essa árvore vai dar novamente fruto após o arrebatamento da igreja. Estão a entender, meus amados irmãos? Continuando. Lucas 13, 23 a 30. Só Jesus pode vir no arrebatamento no horário de Israel ou de noite ou de madrugada. Onde está isso? Lucas 13, 23 a 30. Diz assim, Lucas 13, 23 a 30. Diz assim na palavra de Deus. A porta estreita. E passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando o caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porquê? Porque serão poucos que vão entrar no arrebatamento, meus amados irmãos. E quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós de lá de fora começares a bater, a dizer, Senhor, abre-nos a porta, e responderá, não sei de onde sois. Mais uma parábola parecida com as 10 virgens, meus amados irmãos.
Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos, bebíamos na tua presença, ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ou seja, meus amados, a gente não pode continuar a praticar o pecado. Temos que afastar-nos do pecado. E o que é que vai acontecer a esse grupo que praticou a iniquidade? Ali haverá choro e ranger dentes quando verdes no reino deles Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas, mas vós lançados fora. Fora de quê? Fora do arrebatamento da igreja, meus amados irmãos. Porque só quem vai ver Abraão, Isaac e Jacó lá no céu é só quem subiu no arrebatamento. Muitos virão, e depois vai o que vai acontecer, meus amados irmãos. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Ou seja, muitos do globo inteiro subirão no arrebatamento e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão ser primeiros e primeiros que serão os últimos. Estão a entender, meus amados irmãos? O arrebatamento é mundialmente, meus amados irmãos. Do Oriente e do Ocidente, meus amados irmãos. Então, meus amados irmãos, temos que analisar as Escrituras para que tenhamos dela a vida eterna. Lucas 13, de 15 a 24. Diz assim na palavra de Deus. 15 a 24. Diz assim: disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado e seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber. Por que motivo não se devia livrar disto cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Eu acho que me enganei, acho que não há aqui. Lucas 14, 15 a 24. Desculpa, enganei-me. 14. Lucas 14, de 15 a 24. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comeu pão no reino de Deus. Está vendo? Feliz! Tudo o que Jesus fala bem-aventurado é o grupo da igreja. Aquele que comeu pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia que convidou a muitos. A hora da ceia enviou-se o servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo tudo contou ao seu senhor, então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste, ainda há algo ar? Respondeu o senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que forem convidados provará a minha ceia. Este grupo dá, portanto, para o grupo da era da igreja, como no grupo que vai vir a meio da tribulação. Meus amados irmãos, muitos estão preocupados com as coisas materiais e não com as coisas físicas. Estão a entender, meus amados irmãos? Uns querem se casar, outros querem fazer negócios e não estão preocupados com as coisas do reino de Deus, que é o reino dos céus, meus amados irmãos. Temos de estar focados na pátria celestial e não aqui na terra. Nós não somos daqui, somos do céu, meus amados irmãos. E para terminar, meus amados irmãos, mais 3 passagens bíblicas. O arrebatamento da era da igreja e o arrebatamento também de tribulação. Ou seja, vai haver 2 arrebatamentos. O arrebatamento da era da igreja, que é o grupo líder de Deus, e o grupo da meio da tribulação comprado. Vai ter que pagar o preço, meus amados irmãos. Os da era da igreja foram comprados pelo sangue de Jesus. E os da meio da tribulação vão ter que morrer por amor a Jesus. Continuando, o arrebatamento da era da igreja e o arrebatamento da meia tribulação. Lucas 17, 20 e 37. Lucas 17, 20 e 37. Fala lá sobre o arrebatamento da igreja. 20 e 37. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível ou com aparência. Está a ver? Repara bem que o arrebatamento da igreja não é visível. Entendem bem, meus amados irmãos. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ele aqui ou ele lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o nosso corpo será arrebatado. Então o reino de Deus está sobre nós, meus amados irmãos. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis.
Repara bem, meus amados, como aqui tem duas fases. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Ou seja, porque vai haver duas fases, amados. A fase do arrebatamento e a fase da segunda vinda em Jerusalém. E vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades nem os chegueis. Isto aqui é a grande tribulação. Porque assim como o relâmpago fuzilhante brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Estão a entender? Isto aqui é a segunda vinda de Jesus em Jerusalém. Mas agora, meus amados, o Senhor dá aqui uma pausa e volta para a igreja. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado para esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se a casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu todos. Veio o quê? Veio a grande tribulação. O dilúvio e a grande tribulação. Veio o dilúvio e destruiu todos. Hoje não aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruía todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia que estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não deixa para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem perder de fato, a salvará. E digo-vos naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, uma será tomada e outra deixado. Então lhe perguntaram, onde será esse, Senhor? Respondeu, onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Meus amados irmãos, aqui Jesus está falando para o povo dele. Mas, meus amados irmãos, Lucas 17 dá tanto para a era da igreja como para a era da grande tribulação. Porque vai haver dos arrebatamentos. Mas como é que a gente sabe que vai haver dos arrebatamentos? O arrebatamento era da igreja, quando Paulo falou da Tessalónica, quando falou no Coríntio, quando falou em Tito, quando falou em Timóteo, e isso tudo. E o segundo arrebatamento também é uma representação no Apocalipse 11, das duas testemunhas que vão ressuscitar e da grande multidão que ninguém podia contar. Esta a prova de 2 arrebatamentos e 2 ressurreições. Estão a entender, meus amados irmãos? Espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus. Para terminar, meus amados irmãos, vou ler Lucas 21 e Lucas 24. Um tipo de sair do mundo para o céu no arrebatamento. Lucas 21. Lucas 21, 34 e 36 diz assim na palavra de Deus: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique subcarregado com consequências de orgia, de embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possa escapar todas estas coisas que têm de suceder e deixar em pena para ser o Filho do Homem. Ou seja, meus amados, há uma versão bíblica que diz estar com força. Meus amados irmãos, espero que vocês tenham entendido aqui a palavra de Deus. Nós temos de estar firmes na rocha para escapar da grande tribulação. Lucas 28, 30 e 31 dizem na palavra de Deus também. 24, aliás, desculpa, meus amados irmãos. Lucas 24, Jesus fala sobre os tipos no caminho de Emaús. Fala lá um tipo do arrebatamento. 28, 30, Jesus desapareceu à frente dos judeus. Repara bem, meus amados. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele a menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica connosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, meus amados, eita a prova de um tipo de arrebatamento. Os judeus só acreditam vendo. E o mistério de Deus é invisível. Estão a entender, meus amados? Mas Deus vai se revelar a todos em Jerusalém. Por isso é que Jesus disse: bevam todo aquele que acreditou sem ver. Vamos orar ao Pai do Céu. Espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, por este estudo maravilhoso. Muitas pessoas possam entender que Jesus está voltando e os tempos estão terminando. E a qualquer momento sairemos deste mundo cruel, deste mundo tenebroso. Vem, Jesus, vem buscar a tua noiva te espera. Pai, às vezes eu sinto-me fraco, mas Pai, sei que tu me fortaleces e sei que tu nunca me deixas sozinho e sei que tu estás comigo. E quando eu estou desanimado, tu me fortaleces. Pai, que muita gente que Deus possa tocar no meu coraçãozinho, muita gente para orar por mim, para eu manter-me firme. Eu quero te subir tanto para o céu.
Por favor, Pai, me ajuda tanto, eu preciso de Ti, meu Pai. Não me deixes desanimado e sim, sempre firme, com consolo. E não me perturbar o coração com estas coisas deste mundo, que isto tudo ficará para trás. Eu quero é o céu. Então ajuda-me, Senhor, a vencer todos estes obstáculos. É tudo o que eu te peço, com humildade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.